Oi, turma. Resolvi fazer esse vídeo aqui explicativo um pouco mais sobre a aula dessa semana para a turma do segundo ano, que iniciamos o conteúdo de Reino Plantae, né? E aí coloquei como início os dois primeiros grupos vegetais, briófitas e pteridófitas, mas no que se refere ao ciclo reprodutivo, alguns alunos têm sentido dificuldade de compreender, mesmo assistindo a videoaula, e eu vou tentar, assim, explicar um pouco a mais do que a videoaula trouxe, para ajudá-los na compreensão desse processo de reprodução, porque é um assunto bastante cobrado nas questões e aí vocês precisam compreender, né? Tem muitos nomezinhos diferentes, tal, mas o importante é vocês compreenderem o processo, mesmo que às vezes esqueça o nome de uma parte ou de uma estrutura, porque muitas das vezes as questões trazem imagens. E se você compreender visualmente o que está acontecendo, mesmo que não lembre o nome de uma estrutura ou de outra, talvez fique menos difícil de responder. Tá, então vamos lá. Começando pelas briófitas, antes de entrar no ciclo reprodutivo, eu coloquei aqui algumas imagens, imagens reais, né, de ambientes cercados de briófitas. Lembra que briófita é o primeiro grupo vegetal, né, o primeiro grupo de plantas. Elas são muito pequenas, em torno de 3 centímetros de altura, muito pequenas. Habitam ambientes bastante úmidos, tá? Então você não vai encontrar briófita em região seca, árida, semiárida, porque elas precisam de água, de umidade, principalmente de água para o processo de reprodução, porque sem água a reprodução não acontece. Então, basicamente, o desenho aqui ilustra uma briófita completa, tá? Onde ela tem rizoide, cauloide e filóide, são as 3 principais partes. Rizoide lembra raiz, cauloide lembra caule e filóide lembra folha. A gente não fala raiz, caule e folha porque essas estruturas elas ainda são rudimentares. Aí daí o nome é um pouquinho diferente. Observe essa imagem aqui superior, essa imagem aqui inferior. Mostra a estrutura de rochas e pedras, né? Totalmente forrada como se fosse um tapete vermelho. Isso aqui são várias briófitas, centenas de milhares de briófitas que ficam reunidas, se reproduzindo com intensidade, e daí elas vão povoando a área aqui. Isso acontece com rocha, com solo, com tronco de árvores, qualquer estrutura que tenha ambiente favorável e principalmente com bastante umidade. Nessa imagem inferior esquerda aqui mostra uma foto com mais detalhe, né, de perto, para mostrar a haste de uma briófita, que é uma imagem real, aqui em cima é um desenho. Então, aqui mostra a hastezinha dela, a cápsula lá em cima e a parte inferior, que é a parte onde tem as folhinhas dela, chamada de filóide. Então, vamos lá. No ciclo reprodutivo, tá? Na reprodução aqui, vocês têm que compreender o básico. Tem muitas informações aqui, mas entenda que aqui ainda está reduzido, está bem simplificado. Então, a princípio, a gente vai começar aqui pela direita, no cantinho direito inferior. Eu tenho aqui uma planta briófita feminina e tenho do lado direito aqui uma planta briófita masculina. A gente pega como exemplo a briófita, a gente vai pegar como exemplo o musgo, né, que é esse que eu mostrei aqui. Eu esqueci até de falar, porque briófita é o nome do grupo que pertence, né? Dentro desse grupo chamado de briófita, a gente tem musgos, tem hepáticas, são exemplos, né? Mas, de modo geral, para fins didáticos, nós normalmente utilizamos como exemplo de briófita o musgo, que é esse aqui da foto que a gente está observando. Tá? Então, qualquer livro de biologia que você pegar que trate de briófita vai vir sempre musgo como exemplo, porque ele é mais fácil de compreender o processo. Então, um musgo aqui, uma planta briófita, eu tenho aqui um musgo feminino e tenho outro masculino. Visualmente, não tem diferença nenhuma, né? Você perceba que é basicamente a mesma coisa. Para saber a diferença se é macho ou fêmea, a gente teria que analisar o topo, a estrutura de cima aqui de cada uma das plantas. De modo geral, as briófitas elas são plantas que a gente chama de dioicas. Dioicas são plantas ou animais, também tem esse termo, tá? São indivíduos que têm sexos separados. Ou vai ser feminino ou vai ser masculino. Diferentemente das pteridófitas que a gente vai ver depois, tá? Então, imagine aqui que a planta masculina, no topo dela, em cima, mostra em detalhe ampliado uma estrutura masculina chamada de anterídeo. Esse anterídeo é a estrutura masculina que vai produzir e liberar as células reprodutoras masculinas, que células são chamadas de anterozoide. Lembra muito espermatozoide, né, gente? Então, é só para fazer uma assimilação, tá? Então, enquanto na espécie humana, nos animais é chamado de espermatozoide, nas briófitas aqui é chamado de anterozoide, tá? E os anterozoides, eles são fabricados por uma estrutura reprodutora masculina chamada de anterídeo, que está no topo aqui da planta masculina.
Já a planta feminina, ela tem uma estrutura de reprodução que também fica ali no topo, aí está mostrando aqui uma imagem ampliada, que é a estrutura chamada de arquegônio, tá aqui a palavrinha em cima. O arquegônio é a estrutura feminina que a planta feminina tem, onde essa estrutura feminina vai produzir a célula reprodutora feminina chamada de oosfera, que está aqui dentro, essa bolinha aqui alaranjada, tá? Então, para acontecer o encontro desses dois, né, gametas, porque tem que encontrar, os dois gametas tem que se encontrar para que aconteça a fecundação, os anterozóides, eles vão nadar em direção à planta feminina, diretamente lá dentro do arquegônio para encontrar quem? A sua célula feminina, chamada de oosfera. Então, quando o anterozóide vai nadando, porque anterozóide é uma célula reprodutora masculina que tem flagelo, observe aqui, ó, o flagelo. Então, se tem flagelo, ele nada, ele não voa, por isso a dependência da água que as briófitas têm para a reprodução é uma das características, tá? Então, o anterozóide vai nadando, lembrar que essas plantinhas, elas ficam muito próximas uma da outra, então o ambiente tem que ter água aqui, o anterozóide vai nadando, entra nessa região do arquegônio, tá? Porque lá dentro ele vai encontrar a sua outra metade, que é a oosfera. Juntou anterozóide com a oosfera, vai acontecer a fecundação, que vai originar um embrião, né? O bebezinho aqui, a futura planta. Observe um detalhe, anterozóide tem N, arquegônio N, oosfera, tudo N. Esse N vocês têm que lembrar lá do assunto do primeiro ano. Toda estrutura ou célula N, ela é haploide, tem metade do número de cromossomos, tá? Metade. Eu não sei exatamente quantos cromossomos a briófita aqui tem, mas imagine que uma planta adulta possua 50 cromossomos. Os anterozóides e oosfera, arquegônio, toda a estrutura N vai ter metade, vai ter 25, né? Então, pela lógica, quando os anterozóides saírem nadando e ao encontro da oosfera, vai juntar metade deles, 25, metade da fêmea, 25, vai formar um embrião 2N diploide com 50, que é o total. Então, eu tô falando 50 por exemplo, tá, gente? Não quer dizer que é verdade, não. Eu tô só pegando aqui como exemplo. Mas é só para relembrar vocês aqui o que significa essas letrinhas N ou 2N que fica entre parênteses. É para fazer vocês lembrarem do que é haploide e do que é diploide. Então, até aí tudo bem. Houve a fecundação dentro do arquegônio, que é a estrutura feminina, porque dentro dele tem a oosfera. A oosfera recebeu um anterozóide, foi fecundada, formou um embrião. O que é que esse embrião vai se formar? Esse embrião vai gerar uma estrutura através de divisão mitótica, né? Mitose, onde uma célula produz duas geneticamente iguais com a mesma quantidade de cromossomos. Essas células aqui, por divisões mitóticas, elas vão produzir uma estrutura aqui em cima da planta, chamada de haste e cápsula. Observe e se atente que todo esse processo de formação do embrião está acontecendo dentro do arquegônio. E o arquegônio está onde? Aqui em cima, ó, na planta feminina. Lembre disso, tá? Então, todo o processo de fecundação e desenvolvimento do embrião vai acontecer dentro da planta feminina, especificamente aqui em cima, no topo dela, na estrutura chamada de arquegônio, que é a estrutura feminina. Então, esse embrião aqui dentro, ele vai sofrer divisões, vai se desenvolver e vai formar essa parte de cima. Observe que essa planta, ela está diferente dessa. Por quê? Porque essa aqui tem a estrutura de cima, a haste e a cápsula, enquanto que essas duas plantinhas não tem, só tem até as folhinhas pequenininhas, né? Essa estrutura de cima, que é uma estrutura esporofítica, que é formada de haste e cápsula, ela foi originada a partir do embrião que foi gerado pela fecundação, tá? Então, vai formar uma haste, uma cápsula. Essa cápsula, ela é diploide, porque veio do embrião, o embrião é diploide. Só que essa cápsula, a função dela é, em um determinado momento, se abrir e liberar o que tem dentro dela. Dentro dela vai ter várias minúsculas cápsulas, chamadas de esporos. Só que esse esporo é haploide e a cápsula é diploide. Então, antes de liberar esporo, a cápsula, no seu interior, as células vai passar por divisão meiótica, ou seja, vai sofrer meiose. Vai dividir-se ao meio. As células diploide vai se transformar em células haploide, que vai formar os esporos. Quando todos os esporos tiverem quando todos os esporos tiverem sido fabricados, produzidos dentro da cápsula, essa cápsula se abre e esses esporos vão cair no ambiente, tá?
onde eles vão germinar. Então entenda que esses esporos é como se fossem pequenas sementes, que quando cai, germina uma nova planta. Não é assim que funciona? Só que aqui em briófita a gente não fala semente, porque elas não produzem semente, tá? Eu falei semente só para associar e fazer com que vocês compreendam melhor. Então, os esporos, que são células haploides, elas vão cair num ambiente, se esse ambiente for favorável, tiver umidade, né, tiver nutriente adequado, boa luminosidade de acordo com a planta, ele vai germinar e vai nascer uma nova planta masculina ou uma nova planta feminina. Só que dessa etapa para cá acontece muitas outras coisas. Aqui o esquema está bem simplificado, tá? Lembre que aqui ele é de haploide e as plantas são também haploides aqui, ó, tá? Mas essa etapa aqui, esse detalhe aqui não interessa a gente nesse momento. E aí todo o ciclo recomeça de novo, tá? Observe, vai se repetindo, vai se repetindo. Cada esporo que cai vai formar uma nova planta, masculina ou feminina. E aí a masculina libera anterozoide, que vai ao encontro da osfera, forma a parte de cima da planta materna, porque quem desenvolve a cápsula é sempre a planta materna, nunca é a planta paterna. A planta paterna, ela sempre vai ser assim, a vida toda. Ó. Ela só tem função de mandar os anterozoides e ponto final. A planta materna é que vai passar por toda a etapa de gestação, vamos assim falar, né? Que é a produção da cápsula com haste, fabricação de esporos para esporos cair e nascer mais novas plantinhas, tá? Então é importante lembrar isso. A pteridófita é o segundo grupo de plantas, né? E é muito comum a gente encontrar a pteridófita em casa. Você talvez tenha em casa, na casa de sua avó, de sua mãe, de sua tia, vizinha, tá? Por exemplo, a samambaia. Essa plantinha aqui, ó, ela é muito usada para decorar, porque ela tem uma função muito ornamental, né? Ela tem essas folhagens, é muito comum. A pteridófita, tem a avenca também, essa aqui de baixo, é umas folhinhas mais arredondadas, mas a mais comum é a pteridófita, é o que a gente vai pegar como exemplo de pteridófita. A gente vai pegar a samambaia como exemplo para poder explicar como acontece o processo de reprodução, tá? Aqui mostra as folhas de uma pteridófita, que é, no caso aqui, a samambaia, né? Aí já tem a raiz, já tem o caule, que é chamado de rizoma, tá? Tem as folhas de verdade. Aí não é mais rizóide, nem cauloide, nem filóide. Já é raiz, caule e folha mesmo, tá? E outras estruturas anexas. Aqui embaixo das folhas das samambaias, em determinados períodos, é possível encontrar essas estruturas assim circulares, essas bolinhas. São chamadas de soros. Cada bolinha é um soro, e o soro é como se fosse um saquinho, que ele se abre e libera muitos esporos. Aqueles mesmos esporos, né, da briófita, é semelhante, tá? Ele faz parte do processo de reprodução. E vamos entender aqui o ciclo reprodutivo das pteridófitas, pegando como exemplo uma samambaia, porque é mais fácil e mais comum de a gente conseguir compreender. Então, observe, aqui tem uma samambaia adulta, tá? Que é o que a gente tem em casa, normalmente, a gente vê por aí, em decoração de ambientes. Quando a samambaia apresenta aquela estrutura de esporos, né? Aqui embaixo da folha, são os soros, cada bolinha é um soro, e cada soro é um saquinho, que vai ter vários milhares de esporos, tá? Então, vamos lá. Esse soro chamado de esporângio aqui, esse saquinho, ele é diploide, ele vai sofrer meiose, para poder uma célula com a quantidade máxima de cromossomos, ela se dividir ao meio com a metade do número de cromossomos, então vai sofrer meiose. E aí, em seguida, aqueles soros, os saquinhos, né, os esporângios, que é chamado de soro, eles vão se abrir. Quando eles se abrem, os esporos, que são células haploides, igualzinho lá nas briófitas, esses esporos, eles vão cair no ambiente e vão germinar, como se fosse uma semente também, do mesmo jeito que lá no outro, tá? Vão germinar num ambiente adequado, que tenha condições suficientes para o desenvolvimento dessa planta. Nessa germinação, ele vai passar por várias etapas até formar essa estrutura aqui, ó, chamada de prótalo, tá? Aqui tá prótalo gametófito, mas basta lembrar a palavrinha prótalo. Ele se assemelha a um coração, né? Todo enrugado, as bordas. Nas questões vem muito ele, tá? Muito. Toda vez que vê um prótalo, ela tá falando de pteridófita, porque briófita não produz prótalo. O que é o prótalo, então? É a futura briófita, é a futura pteridófita, é a futura samambaia. Só que antes ele passa por esse estágio. Então, o prótalo é uma estrutura muito pequena, normalmente tem uma média de 1 centímetro apenas, por isso que a gente não consegue observar, por mais que você tenha sua mãe ou alguém de sua família tenha aí um arranjo ou vários arranjos de samambaia em casa, na varanda, no quintal, entendeu?
Dificilmente você vai ver o prótalo porque é muito pequeno, então ele fica muito escondido aqui no solo, na região onde as folhas estão sendo germinadas. Esse prótalo, o que é que ele tem? Ele vai conter tanto a estrutura masculina quanto a feminina ao mesmo tempo, na mesma região. Então, ao contrário das briófita, que eram dioica, né? Tinha plantas de sexo separado, aqui na Pteridófita a gente fala que elas são monóicas. Todo indivíduo monóico é aquele indivíduo que tem tanto a estrutura masculina quanto a feminina presente na mesma estrutura. É como se fosse um hermafrodita, tá? Então, vamos lá. No prótalo, aqui em cima, nessa parte central, superior, vamos encontrar o arquegônio. Não é uma palavrinha nova, vocês já viram isso antes. O arquegônio é o que, gente? É a estrutura reprodutora feminina, porque dentro do arquegônio vai ter as células reprodutoras femininas chamadas de diosfera. Tá aqui dentro, nessa parte superior do prótalo. Mais embaixo do prótalo, a gente vai ter, nessa pontinha inferior, a gente vai ter a estrutura masculina, chamada de anterídeo. E dentro do anterídeo vai ter vários anterozoides, que são as células reprodutoras masculinas. Qual é a função do anterozoide? Nadar, porque eles são flagelados, né? Eles vão nadando, ó, daqui até aqui em cima, o encontro de quem? Da osfera, que está dentro do arquegônio. E aí acontece a fecundação. Aí você fala, professora, mas é muito pertinho, é na mesma folha aqui, é fácil de encontrar. Se não tiver água, poucas gotas de água nessa folha aqui, que a gente chama de prótalo, que é o correto, né? Parece uma folha. Esse encontro não acontece, tá? Se tiver seco o ambiente, não tiver nada de água, não vai acontecer. Então, essas estruturas têm que estar com bastante água. Ela não tem que estar mergulhada no rio, no mar, não, mas tem que ter uma quantidade de água razoável em cima dessas estruturas. Por isso que essas plantas em casa, todo dia a gente tem que estar regando, tem que colocar água sempre, porque se passa alguns dias sem água, ela começa a murchar, começa a morrer, tá? Então, vai acontecer a fecundação. Os anterozoides nadaram da parte inferior do prótalo, subiu e encontrou a osfera, que é a estrutura, que é a célula reprodutora feminina. Fecundou, haploide com haploide gera um zigoto, ou seja, uma célula diploide, 2N. Esse zigoto aqui, e lembre que ele está em cima do prótalo. Ele vai começar a desenvolver uma nova planta, tá? Uma nova estrutura de folha, que é essa daqui de cima. Essa maior. Ela começa a formar o caulezinho, as folhas, em cima do prótalo. O prótalo, então, seria como se fosse o ventre materno. É como se fosse o útero da planta, vamos assim falar. Quando essa folha estiver grande, já na fase adulta, esse prótalo, ele some e vai permanecer apenas a estrutura das folhas que foram geradas. Cada prótalo dá origem a várias folhas, porque depende da quantidade de zigotos que foram formados aqui. Essas folhas, elas vão ficar o tempo todo, né, disponíveis ali enquanto a planta estiver viva, e em tempos, a face inferior da folha vai apresentar os soros, que são os esporângios, células diploide, vai passar por meiose e vai liberar esporos. Então, quem tem samambaia em casa, observe que tem épocas que no solo dela, na região do solo ou no caqueiro, você abre assim as folhinhas e tenta enxergar a parte onde ela está enterrada, veja que tem pequenas folhinhas nascendo, porque elas já passaram por todas essas etapas aqui. A gente só não percebe porque é muito pequeno. E aí, como é uma planta que ela enche muito, né, porque ela normalmente se apresenta assim, ó, bem cheia, aí acontece lá dentro, a gente não consegue visualizar todo esse processo. E aí tudo acontece. E para finalizar, o que vocês têm que decorar e memorizar, não adianta, tem palavrinhas que não adianta, tem que memorizar. Não precisa decorar toda aquela sequência, mas vocês têm que compreender, olhando uma imagem de reprodução de Pteridófita e de Briófita, tem que compreender o que está acontecendo, por mais que vocês esqueçam uma palavra ou outra, mas tem algumas palavrinhas que não deve fugir à memória de vocês, que são essas aqui. Eu até fiz esse esquema, é bom vocês anotarem, porque isso ajuda bastante a tentar responder questões. Vocês têm que lembrar o nome dos gametas. Tanto para Briófita quanto para Pteridófita, as palavrinhas são as mesmas, não muda, tá? Então, quais são o nome dos gametas desses dois grupos vegetais? No masculino, o gameta é anterozoide, ele é flagelado, tem que nadar. E no feminino, o nome é osfera, é circular, tá lá dentro guardadinho. O anterozoide, que é o gameta masculino, tanto de Briófita quanto de Pteridófita, ele é formado, ele é produzido dentro da estrutura masculina chamada de anterídeo. Enquanto que o gameta feminino, chamado de osfera, é fabricado e guardadinho
dentro da estrutura feminina, chamada de arquegônio. Essas palavras servem tanto para a briófita quanto para a pteridófita, só que tem uma diferença entre elas duas. Qual é a diferença entre biófita e pteridófita que as questões trazem? A fase de produção de gameta, que é a gametófita, na briófita, é a fase mais duradoura, é a fase que demora muito mais tempo em relação à fase esporofítica, ou seja, a fase de produção de esporos. Aqui, observe, ó. A fase gametófita é essa, onde apresenta os filóides verdinho, tá vendo? Observa aqui, ó, a fase gametófita tanto na planta feminina quanto na planta masculina. O que a gente vai observar sempre é a fase gametófita. A fase esporofítica, tá aqui em cima, ó, representada pela haste e a cápsula, ela vai aparecer de tempos em tempos, então não é uma fase duradoura. Por isso que a gente fala que a fase de gametas, ou seja, a gametófita, ela é maior, ou seja, ela sobressai em relação à fase esporofítica. Por isso que eu coloquei aqui, ó, G, desculpa, G é maior que E. Ou seja, a fase gamética prevalece, é muito maior do que a fase esporofítica. Já na pteridófita é o inverso. Observe, a pteridófita, a fase esporofítica, é essa fase que a gente visualiza da planta. É a planta adulta, tá? Que representa as folhas, bonitinha, tá lá decorando a varanda, o quintal, né? Tá pendurado, tá num caqueio. Essa fase que a gente observa é a fase chamada esporofítica, porque ela produz aqueles esporos que tá dentro dos soros, tá? Essa fase aqui é a fase duradoura, é a fase que vai demorar até a planta morrer, ela sempre vai estar visível. Agora, a fase gametófita, que está aqui na região do prótalo, essa fase aqui ela é temporária, ela aparece de épocas em épocas, vai depender do momento em que a planta entrar em reprodução, né, que o esporo cair e formar essa estrutura de prótalo, e o prótalo vai germinar, formando várias folhinhas novas, e toda vez que forma uma folha nova, o prótalo some e permanece a folha, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui que na pteridófita, a fase esporofítica, ela é mais duradoura do que a fase gametófita. Então, E é maior que G, ou seja, fase de produção de esporo é maior do que a fase de produção de gameta, enquanto na briófita, a fase de produção de gameta é maior do que a fase de produção de esporo. É inversamente proporcional. E aí, a gente encerra. Qualquer dúvida, depois vocês perguntam, pode falar comigo no WhatsApp, manda mensagem, deixa aí o comentário e a gente vai tirando dúvidas.